Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 218, né? Então, quando no vídeo 218 eu encerrei dizendo o que é a verdade. É a verdade. O que é a mentira? É a mentira. Então, a verdade, ela sobrepõe a mentira. Então, os bons espíritos, nós temos que entender que, como eu já, por falta de termos, eu procurei fazer uma escala de 1 do número 1 ao número 100, no processo evolutivo, para que possamos entender. Porque ninguém sabe como vive. Ninguém sabe como vive e onde vive os anjos. Esse anjo é mitologia, é simbólico. Do número 1 ao número 100. Nós fizemos mais ou menos uma escala. Hoje, nós podemos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se no número 7. E de acordo com o processo evolutivo, todos nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos ministros de Deus. O ser mais perfeito, mais puro que já pisou na terra. O guia e modelo nosso, para que possamos segui-lo. Nós não devemos seguir ninguém, homem algum, profeta nenhum, pastor nenhum. Nós devemos seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós temos que entender que nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se em processo de evolução. O único que não se encontra em processo de evolução é Deus. Olha que interessante. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: meu Pai trabalha e eu também. Agora, se Deus trabalha, nós temos que raciocinar que além de nossas imaginações, o bom senso se faz presente em todos os instantes. Ainda mais que entendemos que não existe sequer 1 milímetro nos universos e nas dimensões que não são ocupados. Não existe espaço e nem tempo. Tudo é presente e preenchido. Um dia, as pessoas vão conseguir entender que não existe espaço,
que não existe tempo e que tudo é preenchido. Posso, não tem problema, ser apedrejado, porque isso vai, logicamente, de encontro a tudo que as pessoas conhecem de uma forma assim contrária. Mas o conhecimento que a humanidade, no nível evolutivo que se encontra, o conhecimento que a humanidade possui, é um conhecimento restrito ao nível evolutivo de cada um. Nem é da humanidade, de cada um. Porque cada um encontra-se num processo de evolução. O que eu compreendo, você não compreende. O que você compreende, o outro não compreende. E assim sucessivamente. Aí você pode me dizer assim, mas você não está falando a respeito da morte. É óbvio que eu estou tratando a respeito da desencarnação. É um processo evolutivo e incessante. Então, quanto mais evoluímos, mais alarga-se o horizonte. Como eu estava dizendo, nosso Senhor Jesus Cristo, no número 7, outros em níveis menores, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e nós, é natural que, tratando-se de ministros de Deus, nós ainda nem existimos. Tratando-se de ministros de Deus, nós ainda não existimos. Não passamos ainda de meros projetos em processos de análise, mas propensos à evolução, ao crescimento, propensos a tudo. E aqueles Cristos no nível 30, 80, 90, e os Cristos, os ministros, no número 100. Mas ninguém chega ao topo, que o topo é Deus. Ninguém chega no número 100. Mas Deus não se encontra no número 100. Deus está além do número 100. Nós conseguimos apenas chegar ao número 100. Mas Deus encontra-se além do número 100.
nunca que ultrapassamos esse patamar, esse número 100. Agora, é necessário entender que nós, ao chegarmos no número 100, não sei se você vai conseguir entender, nós ao chegarmos no número 100, não significa que nós, no número 100, nos estacionamos, mas é o suficiente para que vivamos por toda a eternidade, sem necessitar, de alguma forma, avançarmos ao número 101. Até porque, além do número 100, outros seres de outras dimensões, esse espaço já ocupam para lá de nossa imaginação. Então vejamos a visão de Deus. Vejamos a visão do espírito evoluído. E automaticamente a clareaudiência, que é, que se dá através da audição. É o mesmo processo. Quanto mais evoluído, mais se ouve. Mas de que forma? É preciso entender que Deus preenche tudo que existe em matéria de universos, dimensões e para lá dos universos e das dimensões. É preciso entender que Deus se faz presente através de sua obra e ele se mostra a nós através de sua criação, através de sua obra. Então Deus não tem um local específico onde possamos dizer, ele encontra-se em tal lugar. Não. Simplificando, é como um peixe no aquário. Para todo lado que o peixe vai, água do aquário é que ele encontra pela frente. Nós somos esses peixes. Essa água é Deus presente. E todos os pensamentos que nós formulamos, não só Deus, como todos os seus ministros, como todos os teus arquitetos siderais, como todos os espíritos evoluídos, nos ouve.
já que a forma de se comunicar quando alcançamos esse nível evolutivo é através do pensamento. Não havendo necessidade de utilizarmos as cordas vocais, porque cordas vocais não existirão mais. As cordas vocais serão substituídas pela mente, pelo pensamento. Então, quanto abrangemos? Como é maravilhoso o estado em que vive o espírito que alcança um certo patamar evolutivo. Por isso que digo sempre que o processo ele é relativo, porque cada caso é um caso. Uns chegam mais tarde, outros mais cedo, mas todos nós nos encontramos destinados a esse processo. Então, dando-se sequência à ação à distância. Então, a ação e a distância, a ação desses seres é diferente das nossas ações. O comportamento, a atitude de um espírito evoluído é diferente de espíritos que ainda se encontram no lamaçal. Para esses espíritos não existe distância. É óbvio que isso também se enquadra no processo da complexidade. E se você tem conhecimento de complexidade, você entende, você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque eu não estou generalizando. Por mais que toda essa generalização, aliás, por mais que toda essa complexidade encontra-se automaticamente na generalidade, dentro de um fator inevitável que mais cedo ou mais tarde, com quem quer que seja, esse processo ele se dará. Querendo ou não, no número 100, um dia você chegará. É óbvio que esse número 100, ele pode ser considerado como um
estágio. Um estágio. Simplificando, um estágio como se fosse o reino mineral. Depois do número 100, virá, simplificando, o reino vegetal. Depois do reino vegetal, virá o reino animal. Isso é simplificando, por falta de termos para a Terra. Mas é necessário entender que esse reino mineral você tem que galgar desde o princípio, que não é princípio, e sim uma forma deixada para que o ser passe a compreender. Nossa, aí você pode pensar que não tomei realmente o meu Tegretol. Esse reino mineral, ele tem o mesmo tempo que do princípio ao número 100. Mas que quando você chegar ao número 100, você vai adentrar um novo ciclo evolutivo, que será como o mesmo princípio em matéria de tempo, que você será inserido no processo da numerologia simbólica, no reino vegetal, e que você terá que galgar desde o princípio ao número 100 novamente, e sequencialmente um outro reino e mais outros reinos por toda a eternidade, onde o processo é limitado, ilimitado, só Deus. Você conseguiu entender ou não? Consegui entender que eu vou te mandar para o hospício. Não tem problema. Tá tudo aqui na minha cachola. O meu desejo a minha vontade é que você compreendesse. Se você compreendeu, mas se você não compreendeu, não tem problema também. Tudo faz parte do processo evolutivo. Compreender, não compreender, faz parte do processo evolutivo. Nós nos encontramos numa sala de aula onde o professor é Deus. O professor é Deus.
Ou simplificando, o professor é a faculdade. Aliás, Deus é a faculdade, né? E nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso professor. Fica melhor assim, de acordo com as minhas análises, de acordo com a psicologia. Porque tudo é psicologia. É óbvio que se você encarar esse assunto ao pé da letra, você não vai conseguir entender. Mas se você buscar a psicologia à luz da ciência espírita, você vai conseguir entender. Mas à luz da ciência espírita, porque à luz da ciência da Terra, você não vai conseguir entender. Porque a ciência da Terra, ela depende da ciência divina, em todo sentido. Vamos para o próximo vídeo.